Fala galera, bem-vindos a mais um podcast do Universo Generalista. Meu nome é Bruno Marcelo. Aqui é a Valéria Duarte. E eu sou o Caio Rux Pirandelli e hoje a gente vai explorar um tema que é pouco polêmico. A gente quer despolemizar esse tema, né? E enfim, eu acho que posso começar um pouco também, que é um tema que muito me afetou, conforme muito do que a gente vai apresentar aqui, né, e que eu vou falar, foi algo que meio que mexeu bastante com as minhas entranhas, conforme eu fui entendendo. Exato. Né, a parte de... Mexeu com todos nós, né, cara? Mas com você deve ter dado uma reviravolta, né? Porque assim, barriga. O meu histórico, né, eu tenho mais de uma década aí, tive mais de uma década de militância política na esquerda, né, no meio anarquista. E ao longo desses últimos anos eu comecei a me preocupar com alguns aspectos de política e personalidade, comportamento. E conforme fui adentrando nesse universo, eu tive que mudar muito das minhas perspectivas, muito da minha noção sobre política, sobre comportamento humano em especial, sobre a nossa espécie. E o seu comportamento? O meu comportamento também, de aprendizado, de autoconhecimento também quanto a isso. Eu acho que a gente vem estudando isso juntos, sim, né? E eu acho que a forma como o mundo está hoje, ela é um pouco caótica, ela é um pouco preocupante, eu acho, e que a gente quer trazer esse conteúdo hoje para vocês, para ter uma chave de entendimento melhor do que está acontecendo com a gente, né, e o que acontece na política global hoje. Acho que não é Brasil, não é só Estados Unidos, acho que é uma tendência global dessa polarização que existe. Sim. E eu sou uma pessoa que sempre transitou muito, apesar de você ter essa militância no meio anarquista, eu sempre tive muito prazer em transitar com ambientes diferentes. Então, mesmo com militância política pesada, eu treinava jiu-jitsu numa igreja, por exemplo. Então, eu tenho e a gente vai entender também essas características de personalidade, né, que possibilitam eu fazer. Muitas pessoas achavam isso, ou, por exemplo, quando eu estava tinha uma parte de pesquisa de pedagogia, né, de pedagogia libertária, pedagogia anarquista. Eu fiz um encontro, né, dentro desse universo ainda de militância com o pessoal da pedagogia espírita, por exemplo. E que muita gente achava que era loucura, que era doido. Eu sempre gostei muito de transitar. Apesar de eu estar num universo bem à esquerda, uma esquerda bem radical, vamos dizer assim, eu sempre tive essa abertura. Talvez isso me possibilitou também explorar essa questão de polarização mais recentemente, apesar de ser muito doloroso passar por esse processo, mas eu acho que possibilitou eu adentrar esse universo. E você começa a entender o porquê que você tinha essa abertura, né? Por que você conseguiu fazer essas vivências diferentes, né? E eu acho que quando a gente tem contato com isso, cara, é como se a gente estivesse escolhendo a pílula que o Morfeu dá pro Neo. Isso. É muito doido, porque... Qual que você quer, né? Qual que você quer? Será que a gente pode continuar com a nossa ideia de que a gente está correto, está tudo certo? Ou por que a gente age assim, né? Por que está ocorrendo essas extremas, né, do lado político, nesse cenário político? E eu brinco com essa questão da pílula, porque foi realmente isso, né? E é engraçado, porque o Neo, quando ele toma a pílula, ele começa a ver que está tudo por trás daquilo, né? E ele vomita, né? Ele passa mal, ele não acredita, não é isso. É tipo o Caio, né? E acho que vai refletir um pouco, o pessoal tá ouvindo, como refletiu na gente, mas eu acho que depois ele fica com poder, né? Esse final, e ele fica... Ele transita, né? Ele transita esses universos. E, inclusive no filme, no último, né, no terceiro, ele faz essa junção entre os universos, os né? universos. Os universos da máquina e humana, e tenta chegar no meio do caminho, né? Uma coisa mais... Eu acho que é rico, né? Eu acho que para você julgar, você tem que conhecer, né? Senão você acaba sendo superficial, né? E a gente faz isso o tempo inteiro na vida, em várias coisas, né? E aí vem a questão principal, né, que a gente se perguntou também quando a gente foi fazer: a gente está polarizado ou não? Né? O que a gente tem de base para afirmar isso? E o que é polarizado, né? E o que é polarizado? Né? Então a gente pegou um estudo, né, feito por pesquisadores da USP, e que ele compara, através de redes sociais, compara os nichos, né, de páginas e de interesse das pessoas, de grupos, de 2013 até 2016. E em 2013 eles conseguem ver
separar em 6 grupos distintos que estão distribuídos pela escala de esquerda e direita de uma forma bem ampla, né, não polarizada. E ao longo desses eixos você vê que tem cruzamentos de interesses. Né? Uma pessoa de direita tem alguns interesses, mas tem alguns interesses também mais à esquerda. Tem uma distribuição, uma liberdade maior, né, disso. E aí eles vão vendo que essa sobreposição de grupos de interesses, eles vão mudando em 2014, depois das manifestações de 2013 para 2014, para 2014 eles começam a ver que tem uma mudança nisso. Né? Você começa a ter uma polarização maior, ou seja, pessoas que são mais à esquerda curtem mais páginas bem específicas de esquerda, de direita mais específicas de direita. Ou seja, né? O cara que curtia, o cara que era de esquerda, mas também curtia ou seguia alguns princípios morais e tudo mais de direita, passou a ver só o lado dele, né, da esquerda ou mesmo da direita. Alguma coisa aconteceu que ele teve que escolher, né, de uma forma marcante, que mexeu no comportamento dele, um lado, é isso, né? Exato. E aí você vê que de 2014 a 2016, a gente vai colocar esses links também. Esse episódio em si, a gente vai criar um documento separado com os artigos que a gente citar, com as reportagens que a gente citar aqui, documentários que a gente sugere, ou vídeos de YouTube. Então isso aqui também vocês podem achar na descrição aí do episódio, tá? E de 2014 para 2016, essa polarização aumentou ainda mais. Né? Então, de 6 comunidades que eram visivelmente distintas, de interesse visivelmente distinto, em comum, e que se cruzavam entre si, né? Hoje você consegue ver só 2 grupos, sem sobreposição nenhuma de interesse. Então, é bem interessante nessa reportagem que ele mostra os gráficos, né, das páginas de interesses distribuídas em direita e esquerda, e ver como eles vão se afastando. Vão ver como eles vão criando esse vácuo de interesse, que não tem nada sobreposto, e esse núcleo bem separado de direita e esquerda. Né? E aí a gente pula para os Estados Unidos também. Isso aí foi um dado marcante, assim, quando a gente estava pesquisando para o podcast, e eu tive acesso a esse site, chama Pew Research Center. Tem todos os dados lá, que são dados de 1994, 2004 e 2014. Eu vou passar aqui para vocês os dados de 10 anos, né, de 94 para 2004. Então, olha que interessante. Nesse estudo, eles pegaram 10 mil americanos. E eles viram que a parcela total de americanos que expressam opiniões consistentemente conservadoras ou liberais, ela dobrou de 94 para 2004. Então, em 94 a gente tinha 10% de pessoas mais extremistas, a gente pode assim dizer. Que dizem assim, eu sou puramente isso. E para 2004 a gente subiu para 21, ou seja, você dobrou, né, essa quantidade de pessoas que se dizem, eu sou disso aqui e acabou. Isso, exato. Em 94, 49% era de centro, e de 2004 isso já pulou para 39%. Reduziu as pessoas de centro. 94, 17% dos republicanos tinham opiniões muito desfavoráveis ao oponente, e os democratas tinham 16%. Em 2004 isso subiu para 43%, ou seja, de 17% para 43%, e de 16% para 38%. Que fala assim, não quero saber dessa galera, essa galera não tem nada a ver comigo, e acabou, não quero papo, não tem nada em comum com elas. Exato. Então esse processo, né, já de 2004, de 94 para 2004. Sim, e esse dado é interessante porque a gente vai falar um pouquinho também de convívio social, e ele deu que 63% dos conservadores mais consistentes e 49% dos liberais mais consistentes dizem que a maioria de seus amigos íntimos compartilham das mesmas opiniões políticas. E os indivíduos de centro dizem que 25% só de seus amigos compartilham da mesma opinião política. Ou seja, o cara que é de centro tem mais convívio com os dois lados, né? Enquanto o cara que é mais extremista radical tem um convívio mais para o lado mais de afinidade política. Então a gente tem, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e eu acho que em outros países também a gente pode, eu acho que também na Argentina, né, tem esse mesmo fenômeno. Sim. E então a gente pode afirmar assim que tem uma polarização de acordo com os dados, né? Da polarização também quer dizer o quê, né? De que um lado acha que o outro é o inimigo e acha que a perspectiva dele não tem nada a ver com a perspectiva do outro. Tipo, o Brasil está dividido. Está dividido, os Estados Unidos está dividido, e vários outros países do mundo estão seguindo essa mesma
lógica. Acho que é muito. Não sei, claro que a gente trouxe dados e tudo mais, mas se vocês repararem na última eleição, isso foi muito marcante. Muito marcante. E o mais preocupante é que, pensando, né, em comportamento humano, é impossível você não ter pelo menos um interesse, né, em comum com o outro, mas isso ficou tão marcante, né, que mudou a forma com que o outro... E aí a gente começa a levantar aqui algumas questões, né? Então uma delas seria, qual seria o problema da polarização, né? Então, eu acho que a gente vai explorar vários aqui, mas o inicial é assim, é o viés de confirmação. A gente tem uma tendência a querer confirmar a nossa perspectiva, que a gente acredita. Porque todo mundo tem um viés. Todo mundo tem um viés. Então, é natural a gente fazer isso, buscar coisas que confirmam o que a gente já pensa. Então, é uma tendência natural a gente se agrupar em grupinhos que concordam entre si. Porém, hoje a gente tem a rede social, que a gente vai explorar também essas questões, né? Até a questão estratégica de marketing em redes sociais para o lado político, que possibilitam esse viés de confirmação ficar uma coisa quase infinita, né? Você raramente você consegue ficar constantemente sendo alimentado com coisas que fortalecem a sua perspectiva, a sua visão de política. Né? E o seu mundo fica só o que as pessoas que pensam como você acha que não existe ninguém que pensa diferente de você. E é engraçado, porque se nós temos um viés de confirmação, e isso é natural nosso, possivelmente isso foi muito importante de sobrevivência. A gente se agrupar em grupos que acreditem no mesmo que eu acredito. Tem uma vantagem, tem uma vantagem, né? E esse conforto que a gente sente quando a gente ouve alguém que tem a mesma ideologia que a gente, mostra o quanto o nosso cérebro está adaptado para... Então tem esse processo das redes sociais de possibilitar a gente se polarizar, e aí tem um outro estudo de 2019, né, que o título é mais ou menos o seguinte, saber as opiniões políticas de outras pessoas reduz a sua capacidade de avaliar e usar seus conhecimentos em domínios não políticos. Então quer dizer o quê? Nesse estudo, eles testaram o seguinte, eles falaram assim, você tem a opção de seguir duas pessoas de opinião para um determinado objetivo, vamos dizer assim, uma tarefa. Então a tarefa é selecionar formatos de objetos que tenham maior consistência, vamos dizer assim. Você tem que uma tarefa de que pessoa você vai levar em consideração na hora, quem que você vai ouvir na hora de estabelecer um critério para classificar algo, vamos dizer assim. E aí assim, eles fizeram o estudo baseado com o seguinte formato. Você sabe a priori qual o posicionamento político dessas duas pessoas que você vai usar de referência, e depois você vai saber quão bom eles são naquela tarefa que você quer solucionar. Então o estudo mostra que quando você sabe a priori, né, a princípio, a posição política dos dois, vamos dizer, os dois cientistas que você vai pesquisar, que você vai levar em consideração para tomar uma decisão, se você sabe já o posicionamento político deles, a sua tendência é escolher o que tem afinidade política com você, mesmo sabendo que a capacidade dele de dar uma opinião sobre a tarefa é pior do que o outro que você discorda politicamente. Então, a afinidade política é tão forte que a gente vai buscar. Então vamos supor, você é uma pessoa de esquerda, e aí você quer saber algo sobre, vamos ver, plantio, né? Então você tem dois cientistas que você pode escolher para saber sobre o plantio. Porém, se você souber a priori que um é de esquerda e outro é de direita, por mais que o de direita tenha mais conhecimento, mais dados a oferecer sobre o plantio, a sua tendência natural é escolher o cara de esquerda. Então, se a gente leva em consideração a polarização para isso também, quer dizer que a gente tem cada vez menos acesso a conhecimentos específicos sobre áreas específicas. A gente tende a comprar um pacote, né? E aí você dá voz ou dá valor à opinião de uma pessoa que não está qualificada para aquele tipo de assunto, só pelo fato de você ter uma afinidade política com ela. Sim, e isso é muito interessante porque entra bastante no tema que um neurocientista chamado Antônio Damasio estuda, que é a relação
da emoção na tomada de decisão, na hora de você tomar uma decisão racional. Igual no exemplo que você deu, a pessoa tinha que escolher alguém que era bem qualificado para algo. Só que eu saber o partido dela, e se aquilo combina com o meu, faz com que áreas do meu cérebro relacionadas à emoção vão guiar aquela minha decisão racional. Como então, se a emoção fosse mais importante que a razão naquele momento. Porque assim, não tem como separar, né? O Damasio, ele tem um livro chamado O Erro de Descartes, que é isso, ele critica esse erro de separar a emoção e a razão, né? Não tem como você ter tomar uma decisão racional sem colocar a emoção. E nesse caso é nítido, né? A pessoa pegou a característica emocional e fez com que ela escolhesse alguém não qualificado. Se você pensar isso numa grande empresa, isso é muito grave, né? Porque você está levando um aspecto emocional prejudicando o sistema, né? Claro. Exato. Então a gente tem a gente fecha esses pacotes ideológicos, né? E que eles são incompetentes em muitas coisas. Então, se você usar como critério a perspectiva política da pessoa, você está correndo sério risco de acionar ela para fazer coisas que ela não está capacitada para fazer. Sim. Ou que ela não tem uma qualidade boa para te dar informação. E aí, com a polarização política ainda com a internet e tudo mais, isso fica muito mais gritante. Então, fica difícil você cruzar conhecimentos também. Você saber qual é a melhor informação ou qual a melhor solução para algo, se você usa como lente a sua perspectiva política. E como é natural a gente fazer isso, vira um perigo. E aí a gente fecha esses pacotinhos ideológicos, né? E a gente acha que está tomando a melhor decisão, mas está por um puritanismo, vamos dizer, político. Assim, a gente está tomando decisões muito ruins. E que a gente acha que normalmente pode ser consciente, né? Tem um mecanismo, que a Val falou, de racionalidade e emocional, agindo por trás. Né? Inclusive, esse é o lance da intuição, né? A gente fala, eu tive uma intuição que aquele cara ele ia ser melhor que a minha empresa. Não é uma intuição, né? Você recebeu por anos informações que fez com que o seu inconsciente tomasse aquela decisão rápida. Porque a intuição nada mais é do que uma resposta rápida. Então você pegou a sua emoção, tomou uma decisão em cima daquilo que você estava armazenando, né? E esse pacote nem sempre é assim. Às vezes o cara da mesma ideologia política, ele não tem um senso de justiça que você achou que ele tinha, ele não era um cara bem organizado, então é erro, né? É engraçado, a gente vai falar mais disso, mas eu gosto de trazer esses cenários para o público, porque, igual eu falei da Matrix, mas ao mesmo tempo tem o desenho Divertidamente, ele explora exatamente isso. Né? O Divertidamente são o quê? São criaturas que estão dentro da cabeça da menininha, que é essas criaturas que vão tomando as decisões dela, né? Que são sentimentos, né? Que são alegria, tristeza, raiva. Então, em determinado momento que ela está passando, quem está no comando ali, no controle do painel da mente dela, é um desses caras, então, desses bichinhos. Então ela acha que ela está sentindo raiva, não. É o bonequinho ali dentro da cabecinha dela que tomou posição da felicidade naquele momento que precisava, né? Ter a raiva ali. E acho que a gente vai falar muito disso, né? Pra gente começar a ter essa noção. E aqui é a importância da ciência, né? Da pesquisa, porque ela mostra os nossos vieses. Ela vai expor algo que é contra-intuitivo, né? Porque a gente tem que se ver como bicho. Né? E a gente vai explorar aqui o quanto a gente acha que a gente está em controle e que a gente, na verdade, não está. E o quanto tem uma construção já inata para tudo isso, né? O quanto já tem um pano de fundo, né? Você não está no comando muito, né? Igual você pensa, né? E o bom da ciência é que ela parte do princípio que você está errado. Sim. Né? Então, só partindo disso, já tira esse arcabouço seu intuitivo, né? E aí, como funciona também a polarização em redes sociais? Porque que ela é quase um movimento natural, né, de acontecer. A polarização, parece que basta ter rede social para polarizar também. Depois a gente vai ver as manipulações de marketing em cima disso. Mas porque nas redes sociais, se você perceber, você postar um dado, uma informação simplesmente sem julgamento, a possibilidade dessa postagem ela ter likes e ser amplificada, ser retweetada ou ser passada adiante, se tornar viral, é muito baixa. Né? Então, as mensagens de cunho moral, de julgamento, elas são muito mais amplificadas. Elas funcionam na rede social, vamos dizer assim. Sim. Só que elas funcionam de um jeito que não passa informação, ela passa o julgamento. E a nossa tendência natural
até por questões de efeito manada, tribalismo, né, que é essa coisa de querer aglomerar em grupos concisos e de afinidades, ele faz com que isso aconteça. Então a nossa própria rede social é uma ferramenta e o nosso aparato biológico transforma ela de um jeito, faz ela fluir de um jeito, e o marketing vai aprimorando para que, né, amplifique cada vez mais essas mensagens. Então, é mais ou menos assim que funciona. Se você fizer postagens de cunho científico ou de cunho informativo puro, não vai ter o mesmo impacto. Não tem Ibope. Não tem Ibope. E acho que a gente parte por 2 princípios, Caio, para explicar isso. Um, que é o próprio mecanismo da internet, ou seja, os algoritmos que filtram esse tipo de informação. E segundo, o nosso interesse biológico pela informação. Né? Claro que a gente, como a gente já falou em alguns episódios, não adianta explicar para a população através só de dados. Né? A gente tem que, às vezes, contar uma história. Exato. Né? A gente tem que fazer uma narrativa, porque isso prende e isso é o que moldou a gente para o entendimento das situações do dia a dia. Então, a gente vai partir desses 2 princípios, né? Então, um princípio mais de algoritmo e também a nossa intuição de querer ver alguma coisa mais relacionado a uma emoção, a um julgamento que pode fazer parte de uma história. Né? E tudo que tem emoção prende, né? E a gente tem o tempo inteiro essa tendência de categorizar as pessoas. Então, quando a gente está na rede social, aquilo me tocou do ponto de vista emocional, eu já coloco ela na minha listinha. Essa pessoa tem um senso de justiça muito legal. Daí você começa a ir categorizando as pessoas, sem você perceber, mentalmente você já tem um grupinho que é seu. Sim. E um grupinho que não é seu. Né? E com base, às vezes, em pouca informação. Em pouca informação. Pouquíssima informação, que é nem que seja 10 postagens. O quanto isso pesa em termos de uma convivência com o dia inteiro com aquela pessoa. Uhum. Né? Então a gente tem essa tendência, é natural a gente ter isso, porque a gente economiza energia também. Uhum. Né? Então a gente usa estereótipos, a gente usa essas imagens, porque ela economiza energia. Sim. Ela é mais rápida, você não tem tempo para conviver com todo mundo para criar as imagens. Porém, o universo online de rede social ele é muito pobre para você criar imagem de pessoas. Ele não dá uma imagem, é muito fraca essa imagem para você assumir ela como absoluto, mas a gente assume ela como absoluto. Né? Então, eu acho que talvez levando para o mundo abstrato, Caio, é uma tendência talvez biológica da gente criar esse monstro, né, como proteção. Então, quem não está desse meu lado, talvez esteja com esse monstro. E a pessoa que compartilha aspecto desse monstro faz com que automaticamente ela faça parte desse cenário, dessa imagem. Então, por exemplo, você tem um convívio com sua família e você tem um tio que postou alguma coisa do partido oposto que você acredita. Automaticamente, só o fato de ele ter postado isso, você cria esse cenário que já foi fantasiado também dessa pessoa que postou tal informação. Então é como se você desligasse todo o vínculo que você teve com o seu tio, de coisas que você fez com ele, e você criou essa pessoa. Né? Então daí você começa a debater com ele ali, e a gente vai talvez discutir por que isso não funciona, debater ali como você não muda a opinião da pessoa ali. Mas dá para entender como isso é forte, claro, né? Porque claro. Cada um tem dentro de si aquilo que considera de valores morais que são inegociáveis. Uhum. Né? O problema é que a rede social faz isso de uma forma muito superficial. Então, se o seu tio fez uma postagem e você achou que aquele conteúdo era de um nível de preconceito muito, muito alto, e se você considera moralmente isso muito ruim, o problema é a lente que está muito grande. Claro. Né? O cara tem, talvez, né, a partir da experiência dele, ele tem aquela opinião sobre aquilo, mas o resto da vida, né, não é assim. Ele não é uma pessoa moralmente péssima só porque ele tem uma opinião que difere da sua. Exato, e aí a gente vai explorar também porque isso acontece mais pra frente, né? A questão do quão irracional a gente é. A gente acha que a gente tem princípios morais bem fundamentados, mas se você questionar a fundo questões morais de cada um, você vai ver que chega um ponto que ela não consegue responder, que ela simplesmente quer ter razão. E a gente vai ver isso mais pra frente no podcast. Que a moral fica pra trás, já começa a virar uma briga sem razão. Que é muito mais, vamos dizer, vem muito mais de dentro da entranha, essa vontade de querer estar certo,
do que algo que você realmente pensou até o final e estabeleceu como critério moral. Mas é porque isso também beneficia a gente do ponto de vista de prazer. Você desmoralizar uma pessoa também tem um te feedback dá- positivo. tem um feedback Dominância. neurológico Sim. muito grande, né? E aí tem um outro estudo de 2017, né, que questiona, né, será que a internet que está causando a polarização política? E aí foi interessante que eles, nesse estudo, eles acharam que, na verdade, as pessoas que mais são polarizadas eram as pessoas mais velhas, que não tinham tanto uso da internet. Porém, uma reflexão que os autores trazem é que a internet, as redes sociais, elas vêm moldando a grande mídia, Mídia tradicional. a mídia tradicional. TV, Ela vem se transformando cada vez mais num espelho das redes sociais. Sim. Então, fica muito difícil você saber exatamente qual que é essa diferença, né? Dizer que é a internet isoladamente ou a internet está influenciando tanto o ambiente todo que agora tanto faz, a polarização vai estar em todo lugar. Até porque a mídia nova, né, não tradicional, a mídia tradicional está sendo engolida pela mídia alternativa de rede social. Então, se eles não se apegarem às informações que estão consumir. sendo transmitidas nessas mídias e não passar para a população, é como se eles não estivessem falando a verdade. Eu creio que a mídia tradicional usa as redes sociais como filtro. Tipo, vamos ver o que bombou. Então é isso que a gente vai publicar, né? Então acaba... Exato. E aí é bem visível que a mídia tradicional, eles também estão escolhendo os lados. Sim. Exato. Não tem imparcialidade. Não tem, são pouquíssimas que tem. E outra, né? Mesmo que você usa pouco a rede social, por exemplo, se você pega as pessoas mais velhas que eu conheço que usam rede social, geralmente as mensagens que chegam nelas já são as mais estouradas, já são as mais doidas, as mais polarizadas, as mais malucas, porque passou por um filtro. Então acaba chegando nelas não um mar de informações, mas as informações que mais pegam no âmbito moral, de julgamento, emocional, é essa que vai chegar nelas. Porque é a que vai passar pelo filtro de pouco uso, vai chegar ao extremo para essas pessoas também. E também tem um caso, você disse que as pessoas que menos usam a rede estão mais polarizadas, também tem um caso dessas pessoas que estão passando pelo filtro das pessoas que convivem com ela. Né? Então, se você é vovozinha de uma casa, você está passando pelo filtro dos seus netos, do seu filho, que pode estar já escolhendo um lado. Exato. Então, você não tem oportunidade, essa vovozinha não tem oportunidade de escolher, porque ela está vindo de um lado só. Né? E se o objetivo é trazer a pessoa para o seu lado, você vai naturalmente selecionar a que te mais pega no emocional. Claro. Você não vai pegar, você vai selecionar a mais inacreditável, a mais drástica para passar adiante, porque você quer convencer as pessoas ao seu redor que para entrar no seu grupo, né? Então tem uma seleção já natural com esse aspecto. E aí também outros, né, estudos também apontam para essa questão. Tá, então ter mais contato com o outro lado, ele diminui a polarização? Essa que é a questão, porque a gente fala assim, não, se você tiver um feed de notícias de direita e de esquerda, a sua tendência é ficar mais no centro. Será que é verdade? Né? Então, alguns estudos mostram que as pessoas, elas tendem a não ver informação. Elas tendem a ver a pessoa que está passando a informação adiante. E eu digo mais, o que aquela pessoa faz crescer de sentimento dentro de você. Então, tem uns canais, eu tenho um canal no YouTube, eu não lembro agora ao certo, que ele pega assim, né? Ele pega uma frase solta e pergunta para a pessoa, essa frase é do Lula ou do Bolsonaro? Né? E aí ela não consegue dizer, ou ela chuta, se a frase é ruim, ela vai direcionar para quem ela não gosta, se é boa, ela vai direcionar para quem ela gosta. Claro. Mas, logicamente, quem vai fazer essa agência, pega as frases que são escrotas de um, escrotas de outro, pergunta, e sempre você vai direcionar de um para o outro. Sim. Então, por mais que você tenha informação sobre o outro lado, o fato de estar vindo daquela pessoa já tem o estereótipo. Então, não tem essa questão, o emocional, ele fala antes do racional, né? Que é o que o Haidt, a gente vai usar bastante ele como referência. Jonathan Haidt, ele é um psicólogo de base evolutiva, né, da psicologia evolutiva, e é um cara que, sei lá, para mim
muito foda, para mim um intelectual que todas as palestras dele são incríveis. Tem é um cara vídeos que... no YouTube, acesso livre, né? Isso, e os links também, a gente vai deixar vários links para os livros dele, artigos e vídeos. Mas é um cara que ele trabalha muito com esse mapeamento da direita e da esquerda do lado emocional. E ele traz como é que eu posso dizer, do elefante e do cavaleiro, né? Uma metáfora assim, de como a gente se comporta, que a gente fala que ele fala que a gente se comporta, nossa mente, como a gente se comporta é como se fosse um cavaleiro em cima do elefante. E aí o cavaleiro é tipo 1%, que é o seria do lado racional, Que acha que está guiando. E o elefante é 99%. Exato. Só que o papel do cavaleiro, a maior parte do tempo, é justificar as ações, racionalmente as ações que o elefante já tomou. Porque o elefante é tão forte que ele vai destruir a cidade toda e depois o cavaleiro vai chegar e falar assim, vou explicar, né? Não, veja bem, foi porque o cara tal falou isso, o cara ali me cutucou e aí aconteceu isso aí, né? Mas isso vem, é como se fosse vem posteriormente, a razão vem posteriormente. Você primeiro tem, e o estudo dele também do Righteous Mind, né? Que é um livro dele que é muito bom, em português eu não lembro, mas vai estar no link aí dos materiais, é exatamente, ele estuda exatamente essa perspectiva de como a gente sempre, se você fizer questões morais e tudo mais, e ir questionando por quê, chega um ponto que você fala assim, por que sim? Mas porque não vai ter algo racional por trás, porque a gente tem essa tendência a querer estar correto. Essa coisa natural. Por isso que o viés de confirmação é muito forte. O que você não gosta, você te faz mal, você sente mal e deixa de canto. E o que você gosta, você assume para você. Você vai lendo e vai assumindo. Então a gente tem essa tendência natural. Eu gosto de uma frase dele, acho que falei para a Val, poderia até fazer um quadro lá em casa nessa frase. Ele fala, a razão e a intuição são duas formas de conhecimento. E é a intuição que dá as cartas. Né? E a razão apenas corre atrás delas. É muito legal, mas a gente também tem que entender que não é ruim, né, ter esse aspecto emocional, porque sem ela a gente não tem nenhum tipo de ação racional. Sim. Que inclusive a gente sabe que com estudos com pacientes neurológicos que têm problemas em consolidar a emoção, eles não conseguem tomar decisão tão bem quanto uma pessoa que tem esses aspectos emocionais trabalhando de uma forma legal. Então é inseparável, né? E a gente, de novo, esses estudos, né, principalmente essa coisa do como a política, uma perspectiva política de alguém já invalida um conhecimento de outra área daquela pessoa, a gente faz isso o tempo todo, com parentes, com amigos, então a gente anula completamente a vivência que a gente teve com a pessoa, porque ela postou algo que você não gosta, logo todo o resto é um monstro, então eu prefiro buscar informações das pessoas que concordam comigo politicamente. Sim, eu queria falar um negócio que eu li uma vez sobre um cientista político aqui da FGV. Eu vou depois colocar, não lembro nem o nome dele, mas eu vou colocar o link para vocês. É muito interessante que ele falou sobre as eleições do Brasil, né? Que essa eleição, a última eleição, foi a primeira eleição que não se debateu, ponto central assim, características técnicas, né? Vou ver o que você está propondo de educação, vou ver o que você está propondo de saúde. O que estava em jogo dessa vez, que é totalmente diferente, segundo esse pesquisador, não é minha palavra, de todos os outros anos, era valores morais. Então a gente estava julgando o quê? O nosso tiozinho que era contra o aborto, a gente estava discutindo outras coisas que no âmbito político não eram propostas. Não eram propostas. Então estavam discutindo o quê? Relação com religião, se a pessoa concorda ou não com pena de morte. E isso é muito grave, né? Porque você começa a dar caráter emocional para aquilo que não precisaria ter um caráter emocional na hora de decidir o futuro, né, de um Brasil. Mas é muito difícil, né? Quem passou por isso, né, de perto, vendo a rede social nas eleições, é muito difícil você não seguir, né? Você fala, nossa, isso para mim foi muito difícil, porque só que eu me orgulho, assim, eu não excluí ninguém da minha rede social, né? Tinha várias pessoas que tinham opiniões muito diferentes, tinha um cara que me incomodava muito, meu amigo lá de Santos, ele é pesquisador, ele me incomodava muito as postagens dele. Falei, não, ele tem que ficar, porque se eu tirar ele, vai ser muito fácil pra mim, né, conviver com os meus iguais.
né? Porque ele mexe na emoção do lado negativo, porque ele tá jogando coisas que eu não queria ver. E ele ficou até hoje eu já fui até na clínica dele conversar com ele, gente boa. Então a gente tem que levar isso em consideração, que essa eleição foi diferente, porque colocou no cerne da decisão aspectos emocionais, aspectos morais, que começa a confrontar. Daí você confronta você com a sua vizinha, você confronta você com o seu tio. Isso alimenta material para rede social. Muito! Um debate desse dá material para De ser semana de divulgação. Ganha com isso. Então também tem todo um mercado. É uma questão do marketing também, né? Como a gente, biologicamente, a gente reage mais a esse tipo de informação, esse tipo de coisa, é o que é usado. Então, outra pesquisa, né, de 2019 também, que estuda, cara, eu acho que o N foi alto, foi mais de centenas de milhares de tweets de políticos nos Estados Unidos de 2016, né, que estavam se candidatando. E os tweets com palavras mais emotivas e morais eram os mais retweetados e os que mais davam reação do público. Então o político vai fazer o quê? Vai postar informação, vai postar os julgamentos. Né? Então, e aí você tem uma diferença, uma relação assimétrica também, do que os conservadores, que os republicanos mais pegavam eles em termos morais, que era sobre a nação e sobre religião, e o que pegava mais os democratas, mais a esquerda. Então, eles tinham reações diferentes de acordo com o tema que estava sendo abordado, mas são esses temas mais emocionais que funcionavam, vamos dizer assim. Porque na rede social, qual que é o objetivo? É ser retweetado, ou é ter like, ter comentário, né? Então, se isso funcionar mais, os políticos passaram a usar isso mais também, através de dados, né? E a ferramenta do Twitter era muito propensa para isso. Isso, a galera mais critica hoje é o Twitter, porque ele é meio que o modelo dele é feito para treta, né? Isso, exato. E é muito louco, né? Porque é uma questão biológica, como o nosso cérebro, o nosso corpo responde a determinada, alguém sabendo desse conhecimento manipulando isso o tempo inteiro. E quando a gente pega estudos entre direita, esquerda, conservadores e liberais, tem diferenças estruturais. Então, pessoas que têm a tendência mais de esquerda, ela tem um aumento da atividade de uma área do cérebro que é diferente da outra. Então, por exemplo, conservadores têm um aumento de conexões neurais numa área do cérebro relacionada ao medo, que é a amígdala. Então, se você fizer uma ressonância magnética de alguém de direita, a amígdala dela vai ser maior, que faz com que ele tenha decisões conservadoras porque ele tem medo. Então, o que as redes sociais poderiam fazer para piorar a situação? Colocar caos na rede social do cara. Olha, vou deixar esse cara com mais medo, levando ele para... E é uma coisa que a gente vai explorar também, que é essa questão de se a gente escolhe a nossa postura política ou ela escolhe a gente. Né? Que nem você falou, se a amígdala já é aumentada, já te dá você tem uma correlação, né, maior de pessoas com amígdalas aumentadas com a direita política, e aí? Uma coisa que a gente vai explorar. Mas isso é manipulado, né? Porque sim. Isso na política sempre foi usado, o medo. Né? Então, porque assim, isso não é fixo. Claro que uma pessoa pode nascer com uma amígdala um pouco maior, mas você pode fazer com que ela aumente ou ela diminua. Inclusive, estudos com eletroestimulação transcraniana faz as pessoas mudarem de pensamento político. Eu vi um estudo que colocaram eletrodos e faziam ele decidir algumas coisas na internet. Daí colocava lá, dava um choquinho no cérebro do cara, o cara começou a ter opiniões totalmente contrárias. É uma grande questão que a gente vai trazer aqui ao longo desse podcast será que a gente está realmente em controle? Né? O quanto a gente é manipulável? Né? E com as ferramentas que a gente quer, exatamente o que você está trazendo aqui é isso. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Se alguém dá um choque, você já está pensando diferente, meu filho. Então, e aí, será que a gente se apegar tão firmemente a essas posições políticas, sabendo que tem um monte de estudo que mostra real que a gente vai estar engolindo informação de má qualidade, porque a gente está selecionando por viés político, então a gente, por aquele estudo mesmo, já sabe. Se a sua guia principal é linha política, você está se alimentando de informação ruim de vários outros aspectos, de várias outras esferas, porque tem esse lado puritano e tudo mais que é parado. E assim, voltando a esse estudo dos tweets, qual que é a conclusão, né? É que
os políticos que querem se dar bem na rede social, querem expandir, eles precisam recorrer a um vocabulário mais moral e mais emotivo. E aí entra nessa bola de neve, nesse redemoinho, porque se todos os políticos passam a fazer isso e as pessoas tendem que querem ficar mais ao centro, seguem os dois, quanto mais informação moral tiver, mais vai ter aversão a isso. Então, o fato de você tentar seguir o lado oposto vai acabar te polarizando mais, porque as informações que estão sendo passadas são de cunho moral e emotivo. Difere da sua, talvez. Difere da sua moral, mas você deixa de ver propostas, você deixa de ter outras perspectivas que a gente vai explorar aqui para ver o quanto a direita e a esquerda têm pontos cegos muito graves. Né? E que se você... Quanto uma precisa da outra. E quanto uma precisa da outra também. Né? Então, e aí assim, políticos tweetam emocional e tudo mais. Polariza a população. O que dá mais notícia hoje? Rede social. Então, se os políticos fazem tweets emocionais, o que a mídia tradicional vai usar como referência para criar notícias? Claro. O que já bombou. O que já bombou e o que vai bombar para eles também. Que é uma grande crise do jornalismo hoje, que é o clique, né? Tem que ter clique e você vai perdendo qualidade de informação, com certeza. Assim, então, outro estudo é isso, que ter né, contato com esse outro lado reduz a polarização. Não. Porque o contexto hoje mudou muito. Eu tenho a impressão que dá mais raiva, né? Você pegar alguém de esquerda e falar, vamos ali num grupo só de Bolsonaro. Eu tenho a impressão que, não sei, a pessoa acho que tem que ter uma cabeça muito aberta para sentar e falar, vem aqui, eu não sei se... Eu diria assim, eu acho que a convivência com o outro lado em rede social não dá certo. Não dá certo. Teria que ser, ao vivo você acha que é mais certo? Ao vivo Em objetivo comum. em fazendo algo com um objetivo em comum que não seja discussão política, porque cada um vai vir com sua emoção para discutir, que foi moldada pela rede social, e vai dar treta. Sabe o que eu penso? Uma analogia muito interessante. Se você entrar, você tem uma posição política, você entra no Uber, o Uber tem a posição política contrária que a sua. Vocês têm 1 hora de viagem, e você dá um debate político. Ao final do caminho, no final, na hora que acabar a viagem, a tendência é de vocês continuarem acreditando, não acreditando mais no que ele falou, e o Uber também não acreditar no que você falou. Vocês vão sair com mais discordância um do outro. O que pode ajudar vocês dois a chegarem num objetivo comum é se furar o pneu. Se furar o pneu, os dois vão ter que trabalhar ali. Não vou te ajudar. Num objetivo fora da política. Exato. Se furar o pneu ali, os dois vão ter que trabalhar junto. Você vai ver ele como uma cooperação. Exato. Eu acho que o grande problema hoje é a falta de sociabilidade com tarefas diferentes. Com tarefas que levam em consideração muito externa. Trocar... Se o cara sabe arrumar um pneu aqui, o cara tem uma força aqui para me ajudar a levantar. Arrumar um telhado, sabe? Arrumar coisas que são complexas e que exigem cooperação. Com certeza isso muda a sua perspectiva do ponto de vista pessoal. Deve ser legal fazer esse experimento. Uma vez eu vi um experimento sobre, sobre homossexuais. Assim, pegaram pessoas que eram bem homofóbicas e colocaram ela para construir, não lembro exatamente o que, construir alguma coisa. Mas colocaram aqueles caras que eram muito homofóbicos com um cara homossexual. E eles ficaram muito tempo. Daí no final perguntava para esse cara, o que você achou dele? Né? Você acha que ele é homossexual? Não acho. Daí, quando o cara viu que o cara era homossexual, ficou meio sem graça, depois foi lá abraçar ele. Tipo, se tivesse no primeiro momento falado pra ele, olha, eu sou homossexual, talvez a construção nem ia acontecer, né, da tarefa. Exato. Então, a grande questão que a gente vai trazer para o próximo bloco é por que tem essa divisão entre direita e esquerda? É algo natural? Por que tem no mundo inteiro? Por que tem no mundo... É necessário? É comum ter essa cisão entre esses dois universos, né? Por que tem essa tendência a esses dois universos? E a gente vai explorar isso nesse próximo bloco, entender se é natural. A gente que criou, né? A gente que criou isso, a gente que cria essas duas esferas, né? E o que os estudos, algumas perspectivas de psicologia evolutiva e psicologia em geral traz sobre comportamento e viés político. Né? Tudo isso no próximo bloco. Até mais. Alô, galera, beleza? Estou pegando esse tempinho aqui de intervalo para falar para vocês. A gente está com o microfone emprestado hoje, o equipamento emprestado. Então vocês perceberam que está uma qualidade um pouco melhor.
A gente tem um link de apoia-se aí na descrição do episódio, então a gente gostaria muito de dedicar mais tempo a esse projeto, né? É um projeto que toma bastante tempo nosso, às vezes, principalmente esse episódio, exigiu a gente estudar bastante, organizar bastante coisa. E o apoio de vocês é muito importante, um apoio financeiro para a gente poder... a gente não sabe se a gente vai conseguir ter sempre equipamento profissional assim para a gente gravar os episódios, então a gente gostaria de poder contar com o apoio de vocês, quem puder, porque com esse dinheiro a gente investiria em equipamentos e melhorar a qualidade, melhorar a frequência e tudo mais. Objetivo. Então esse é o objetivo. Então quem quiser apoiar, não deixa de clicar aí, dá uma olhada. A gente agradece imensamente. Agora fica aí com a segunda parte do nosso episódio sobre polarização política. Bye bye. Voltando ao nosso segundo bloco, né? Então a gente acabou o nosso primeiro bloco questionando, né? Direita e esquerda, será que é uma coisa natural de ocorrer na sociedade? Por que tem direita e esquerda? Exato. E eu acho que a gente vai ter que ir para nossa história evolutiva para avaliar. Mais uma vez. Mais uma vez. Isso que a gente tanto ama, que é o nosso viés forte. É o nosso viés histórico, né? Então, uma das coisas que a gente sempre fala também é essa coisa da história é importante. Mas a história é só de alguns séculos, né? Parece que a gente ignora a nossa história mais de comportamento, que teria que ser pela evolução de milhares, milhões de anos, né? Claro. Então, acho que o Brunão pode falar um pouco disso e a gente chegar nessa resposta aí. Eu acho que, assim como a gente traz esse conhecimento que a gente tem falado, né, dos episódios sobre obesidade, sobre compatibilidade biológica, e tem um fundo evolutivo muito forte por trás de todos esses mecanismos. Por quê? Porque a gente viveu aproximadamente 99,5% como caçador-coletor. Ou seja, o molde de sociedade, o molde de características corporais, o molde de comportamento humano foi mudado por esse estilo de vida, né, que predominou para a nossa existência. Isso foi mudado lá na Revolução Agrícola, 10 mil anos atrás, e mudou mais drasticamente nos últimos 100, 200 anos. Então a gente responde intuitivamente por esses mecanismos biológicos criados nesse longo aí de 2 milhões de anos aproximadamente. Então, se a gente leva em consideração a zona de conforto biológica, né, que são a movimentação, que é sono, que é alimentação, e por que não trazer também questionamentos de tomar as decisões do ponto de vista de personalidade e do ponto de vista de criação de sociedade, né? Então acho que a gente começa aí, partindo por esse princípio, o porquê que é uma vantagem evolutiva, por que existe isso, né? Se isso existe hoje, provavelmente teve uma vantagem evolutiva por todo esse período de existência humana, desse modelo, né, de direita e esquerda, e por que existe esse tipo de pessoas, de personalidades voltado para esse tipo de tomar decisões morais e tudo mais. Eu acho que a gente pode pensar assim, se a variabilidade de características biológicas de um ser possibilita mais a sobrevivência dele, por que a gente não pode expandir isso para a personalidade e para o comportamento? Lembrando que a variabilidade é o primeiro quesito da seleção natural. E então, isso, com toda certeza, trouxe alguma vantagem, né, há milhões e milhões de anos, ter essa diferença entre os indivíduos. Porque a gente fala tanto de variabilidade motora, variabilidade física, por exemplo, num ambiente, todos nós homo sapiens, tem indivíduos altos e baixos, fortes e fracos, em algum momento vai trazer um benefício. Hoje não mais, porque a gente não tem uma seleção natural mais agindo. Mas em algum momento trouxe. E por que não ter variabilidade de personalidade? Características psicológicas que vão se transformar em posições políticas. Eu acho que a grande questão é essa, né? As pessoas acham que política é uma coisa desconectada da gente biologicamente, né? Mas não, se a nossa personalidade, comportamento, a variabilidade dele numa comunidade possibilita a sobrevivência, e se é essa variabilidade que vai ter uma expressão prática, que seria o que? A política. Sim. Né? Então a gente vai... E as situações que moldam isso, né, cara? Exato. E eu acho que tem que levar em consideração também o indivíduo entender que tem essa variabilidade, mas ele tem um estado atrator. O que atraiu ele aquilo? Que tem as características de personalidade, né? Que a gente vai falar. Então, eu acho que tudo isso, essa questão de tomada de decisões e de... Na verdade, essas características de diferenciação de população em relação
pensamento, a posição política, teve por fundo situações fundamentais de sobrevivência. Então, deslocamento. Então, a gente vai ter que sair daqui, galera. Deu mal, não tem mais comida, vamos sair fora. E aí? Alguém teve que puxar. Então, será que a gente precisa de uma pessoa que lidere isso, né? Que coloque umas regras? Né? E qual a característica da pessoa, dos indivíduos que vão para um novo território? Isso. Quais são as características psicológicas que vão fazer com que elas tomem uma liderança disso? Exato. E enquanto isso não se traduz em posicionamento político. Sim. Não, vamos sair ou não vamos sair? Né? Exato. Acabou a comida, vamos ficar, vamos tentar caçar outros bichos? Não, vamos para outro lugar. Né? Esses tipos de indivíduos têm posicionamento político diferente, têm personalidade diferente. Que é o que a gente vai explorar aqui. Agora imagine se há milhões de anos todos fossem iguais. Exato. Estaremos lá, Exato. parados. Então essa é uma característica, essa variabilidade Geral, comportamental, psicológica, e que vai se traduzir em polos de direita e de esquerda, na verdade foi elas que possibilitaram a gente chegar onde a gente chegou hoje. Existe até a hipótese de que outros hominíneos, eles criam Neandertais, ou Denisovans, né, que são parentes muito próximos, que até 60, 70 mil anos estavam aqui no planeta. Muitas vezes foi uma das hipóteses é que eles não tinham essa variabilidade de personalidade dentro dos grupos, que impossibilitou eles de lidar com situações adversas muito drásticas, novas, né? Então, o que as pessoas têm dificuldade de entender às vezes é que, e a gente vai explorar o que é o lado positivo e negativo das duas esferas e como nenhuma das duas esferas psicológicas e que se traduzem em política de direita e esquerda, elas são absolutas e elas vão funcionar. Uma vai sempre precisar da outra de acordo com o período. E eu acho que a gente tem que levar em consideração que isso não foi um acaso, né? Isso não foi um acidente, né? Você ter uma pessoa que pensa diferente de você do ponto de vista político, ela tem diferenças biológicas porque foi moldada, né? Não foi um acaso, não foi um acidente, foi utilizado ao longo da evolução. Durante esse período, 99% da nossa existência, precisou de situações em que indivíduos mais liberais e indivíduos mais conservadores se predominassem e se trocassem esses gêneros. E já que a gente tem essas duas personalidades ou essa distribuição de personalidades na sociedade, quer dizer que elas foram extremamente importantes para a gente estar aqui hoje. Ela é uma adaptação evolutiva. Né? E algo que a gente vai explorar aqui nesse bloco é exatamente as reflexões que isso traz para a gente, como a gente pode realmente comprovar ou quais são as coisas que fortalecem essa hipótese. Exato. Também, né? Que estudos e que perspectivas que fortalecem essa hipótese. E eu acho que é importante também ressaltar que essa importância dessa variabilidade, né, ideológicas aí, ancestrais que a gente está falando, tem muito a ver com o ambiente invariável que a gente vivia. Então não tinha como ser fixo, sendo que o ambiente mudava o tempo inteiro. Muito. Então talvez a gente comece a achar que tem problema em ser direita e esquerda porque a gente tem um ambiente muito estável. A gente está num ambiente muito tranquilo. Agora, num ambiente há milhões de anos, você ter um indivíduo mais atirado, um indivíduo mais conservador, pode ter feito com que uma tribo inteira sobrevivesse em determinado momento. Né? Perfeito. Com certeza. Então assim, aí a gente dá um passo adiante para a psicologia, né? Que é o quê? Que são as personalidades, o estudo das personalidades. Hoje, o modelo mais aceito de análise de personalidade é o Big Five. São muito bem aceito, muito bem fundamentado, né? E que é o mais usado em termos de análise de comportamental e de personalidade. É um teste. É um teste que você mesmo... vai ter o link também, tá em inglês o teste, mas quem quiser fazer gratuitamente também o teste. A gente fez. A gente já fez, todos os grupos, o grupo de amigos nossos, né, a gente fez todos e se comparou entre si. Obviamente que tem uma afinidade grande em termos de personalidade, né, e tem algumas coisas que destoam de forma bem clara e que já era bem... A gente já sabia. Já sabia, né? Mas vamos entender, né, Caio? Então ele é feito por um questionário e que você mesmo responde, um questionário extenso, e ele é validado e ele se divide em 5 grandes grupos. Dentro desses grupos, a gente não vai entrar nos subgrupos. Ele divide em subgrupos que vão dar características da pessoa em termos de comportamento. Tá? Então, os 5 grandes grupos são, né, abertura para a experiência, um grupo, que aí ele se divide em subgrupos.
O segundo seria a conscienciosidade, que é um tema um pouco complicado, mas acho que o Bruno vai explorar cada um deles um pouquinho, vai explicar, vai ficando mais claro. Extroversão é um terceiro. Um quarto é o neuroticismo, ou instabilidade emocional. E o quinto é a amabilidade. Tá? Então, esses são 5 grupos. E o Bruno agora fez uma colinha aqui. Pois é. Ele vai falar um pouquinho desses grupos e como eles se manifestam Sim. e eles se caracterizam. Bom, acho que é muito interessante depois vocês puderem fazer o teste, né, para vocês terem uma noção de como funciona. E se aprofundarem mais. É claro que eu vou passar aqui só um pincelamento, só para a gente começar a entender e depois começar a ver como que as posições políticas têm relação com essas 5 características, tá? Então, voltando lá para a primeira, que é o traço de abertura, né? Abertura de experiência. Esse traço tem característica em relação ao quê? A imaginação, a ação, as ideias. Então, indivíduos que pontuam alto nesse traço de personalidade são pessoas com maior curiosidade, com ampla variabilidade de interesse e maior independência. E indivíduos que pontuam baixo nesse quesito são indivíduos mais práticos, convencionais, né, e que preferem a rotina. Então vocês já vão começando a traçar o perfil aí de amigos, vocês, né? de vocês, de familiares. Vocês vão começar a entender um pouco de cada um. Vai ter várias piadinhas em casa com isso. Vai. Né? O segundo, que é a conscienciosidade, que tem relação com competência, autodisciplina, ponderação e objetivo dirigido. Então, pessoas que pontuam alto nesse quesito, né, nesse traço de personalidade, são indivíduos mais trabalhadores, mais dependentes e mais organizados. Já indivíduos que pontuam baixo são mais impulsivos, cuidadosos e desorganizados. E o terceiro quesito aí de traço de personalidade, que é extrovertido, né, que é a extroversão. E indivíduos que pontuam alto são mais extrovertidos, calorosos e aventureiros. E indivíduos que pontuam baixo são mais quietos, reservados e retirados. O outro quesito, que é neuroticismo. Então, indivíduos que pontuam alto nesse quesito são mais ansiosos, infelizes e propensos a emoções mais negativas. E indivíduos que pontuam baixo... Acho que ela deu um pouquinho alto, né? E indivíduos que pontuam baixo são mais calmos e seguros, que é o meu caso. E a última, que é a agradabilidade, uma amabilidade. Indivíduos que pontuam alto são úteis, confiáveis e empáticos. E que pontuam baixo são indivíduos mais críticos, incompreensíveis e suspeitos. Exato. E aí a gente entra na questão do posicionamento político. Se a gente pegar o posicionamento político das pessoas e fizer o Big Five delas, quais são as correlações que a gente acha? Né? E certamente fizeram estudo com isso. Exato, isso foi feito muito estudo sobre isso, que é a parte da psicologia política, acho, né, que chama esse ramo. Sim. E aí você vai achar um padrão. Né? Então, pessoas com maior abertura a novas experiências, elas tendem a ser de esquerda. Sim. Né? Tem uma tendência forte a ser de esquerda. Então, que tem a ver com ampla variedade de interesse, curiosidade e independência. As pessoas mais à direita tendem a ter maior pontuação em conscienciosidade, que é o quê? Relacionado à autodisciplina, competência e organização. Bate o estereótipo. E aí, inclusive, tem estudos da psicologia sobre estereótipo. Uhum. Né? Que é isso. Tem o estereótipo, no fundo, ele tem um fundinho de verdade. Né? Claro. Nessa questão do Big Five com a posicionamento político... E não é um preconceito, né, cara? É uma tendência nossa a criar esse estereótipo justamente por entender, né? Intuitivamente a gente entende essas personalidades e começa já a padronizar. E bate com os estudos de ressonância, que essas pessoas têm estruturas cerebrais aumentadas, né? Então, outras características. A pessoa mais direita tem uma maior necessidade pessoal por ordem, evita ambiguidade, né? Então tem um certo afastamento de um âmbito mais filosófico profundo, né? Ao contrário da esquerda, que é aberta a novas experiências e tolerante à ambiguidade. Né? Então isso é bem característico, bem claro. Os líderes conservadores eles são mais atraentes quando a ameaça é alta, enquanto que os líderes mais liberais, ou a esquerda, eles são mais atraentes quando a ameaça é baixa. E a ameaça, a gente diga, de passagem, são quesitos relacionados à sobrevivência,
a preocupação, a medo, né? Então tudo isso inflama mais quando essa ameaça é alta em políticos, por exemplo, mais conservadores, né? E quando a ameaça é mais baixa, a tendência é de ter uma maior aceitação de políticos mais de esquerda, por exemplo, os liberais. E aí a grande questão é a personalidade, que são esses 5 grandes grupos que a gente colocou. Ela é criada dentro do indivíduo, ela é moldada no indivíduo geneticamente ou pelo ambiente. Então, e aí a gente vai trabalhar várias hipóteses aqui também para entender melhor esse desdobramento, né? Porque você afirmar que ela é criada socialmente ou geneticamente, ela tem um desdobramento de um raciocínio diferente no final, quanto à política, quanto a tudo que a gente está falando aqui hoje. Exato. Né? Então, segundo uma meta-análise 2017. de 2017, são os dois, é genético e ambiental. Porém, o genético, ele é muito forte. Né? Ele tem uma característica muito forte. Não existe, tá, galera, um gene específico para a personalidade. Talvez isso seja assunto para um outro podcast com alguém da área. Algumas coisas específicas você consegue identificar um gene. É um gene. Com uma patologia e tudo mais. Mas não com uma característica tão ampla que a gente acabou de falar, que são essas 5 personalidades. Exato. Ela é a mesma coisa que, por exemplo, a diferença... Um gênio, uma pessoa genial, para uma pessoa que tem autismo, por exemplo, é muito pouca a diferença em termos do componente genético que distingue um do outro. Então, não tem um gene específico. E a gente chega, mais uma vez, nessa questão de achar esse gene, cai nessa visão mais de complexidade do sistema. Modelos complexos. E a gente tende a querer ver tudo linear e não dá certo. E não é. Só que a questão assim, né? A genética é algo que muitas pessoas ignoram nesse aspecto, né? O peso que ela tem. Então a gente vai... Porque genética envolve evolução. Envolve evolução e envolve uma coisa que as pessoas têm, e foi um problema que eu enfrentei, que é ver o limite do livre-arbítrio. Sim. Aceitar o limite do livre-arbítrio, que a gente gosta de pensar que a gente tá no controle. Porém, eu acho que esse pensamento de achar que a gente está no controle é o que está também fazendo a polarização. Com certeza. Porque as pessoas têm certeza que elas estão corretas. Elas não estão sendo influenciadas. Que elas não sendo influenciadas, que elas não têm um componente genético para aquilo. Ela escolheu efetivamente aquela posição. Né? E a gente e tem uma noção também, Caio, de, por exemplo, que tem alguém controlando isso. Né? Como se esse alguém não é o genético, mas é a cultura, né? Que é o ambiente. Tem influência, tem bastante, mas o componente genético, o componente comportamental por trás, ele é muito forte também. A gente vai falar alguns dados. Isso. Então, assim, os fatores genéticos eles explicam principalmente estabilidade a longo prazo, tá? Nas diferenças de personalidade. Tá? Então, a longo prazo, o campo da genética, de comportamento ligado à genética, ele te dá um cenário claro de longo prazo. Ou seja, que as variações de personalidade ao longo da vida tendem a ser uma constante, logicamente que tem uma variação. Vamos dizer, por exemplo, você é uma pessoa aberta a novas experiências. O ambiente ele pode fazer você mais ou um pouco menos. Mas ele não vai te inverter. Isso. Ele não vai jogar por você ser uma pessoa introvertida. A não ser que você sofra um acidente, que alguma coisa afete efetivamente você biologicamente. Eu gosto do exemplo que o Haidt traz de uma plataforma de som, de regulação de som. Né? Então você nasce com aquela regulação já estabelecida. O que acontece é que em cada período da sua vida você vai subindo uma característica, por exemplo, de neuroticismo, uma característica de aberta experiência, e isso vai mudando ao longo da vida. Mas nunca você vai zerar esse som, né? Ou você vai mudar totalmente o oposto. Tem um limite em todos os traços. Tem um limite em todos os traços, para você conseguir ouvir, por exemplo. Então, a tendência é que você vá moldando isso, essa tabela sua de som ao longo da vida, mas que ela tem os seus limites por conta de características biológicas, né? Genéticas. Mas a gente tem também que tomar cuidado para não achar que, então eu pontuei assim no Big Five, então eu não vou querer mais mudar. Melhorar, é igual o Bruno disse, melhorar. tem como melhorar, tem como fazer pequenos ajustes. Quando você bate nos extremos é perigoso. Então você tem a personalidade patológica também.
Claro. Né? Que são os extremos disso. Sim. Né? Então, os extremos desses campos, eles são perigosos também. Inclusive, se você, de acordo com onde você faz o Big Five, ele dá isso. Ele fala, cuidado. Você tem uma conscienciosidade muito alta, você tem uma tendência a ser mais autoritário. Se você tem uma abertura à experiência muito alta, com uma conscienciosidade baixa, a sua tendência é a desorganização virar um caos na tua vida. E você não conseguir fazer nada. Né? E aí, para lidar no mundo de hoje com dinheiro e tudo mais, você vai ver, para mim é bem claro, eu trabalho com planejamento financeiro, pessoas de esquerda têm uma dificuldade muito maior de lidar com finanças do que uma pessoa mais de direita. Né? Porque elas pontuam diferente no Big Five. Sim, e inclusive elas são de esquerda por causa disso. Muito legal. É muito doido, Muito né? legal. Mas tira um pouco da nossa mão essa coisa do livre-arbítrio que a gente mesmo escolhe. Porém, eu acho que para a gente entender a polarização e não deixar o tecido social apodrecer, a gente precisa assumir, e a ciência vai ajudar a gente nesse aspecto. Então, assim, como é que as pessoas... Então, se não tem um gene, como é que a gente define que é geneticamente estabelecido a questão da personalidade? Estudo de gêmeos. Né? Então, o que você faz? Né? Você então faz grupos comparativos. Então, você tem... você pode pegar, por exemplo, os estudos são geralmente assim, pessoas que não têm relação nenhuma familiar nenhum, parentes de primeiro grau, gêmeos fraternos, que tem 50% do campo da genética, compartilham 50% da genética, e os gêmeos idênticos, que têm o mesmo componente, o mesmo 100% do genética, enfim, são iguais geneticamente. Então, assim, vou dar alguns dados aqui dos estudos, tá? Da meta-análise. Então, assim, parentes de primeiro grau, eles tendem a ter uma correlação de personalidade de 10 a 20% de correlação, de proximidade. Gêmeos fraternos, que são esses 50% que não são gêmeos idênticos, né? Eles têm uma correlação de personalidade de 10 a 20%. Também. Parece pouco, porém, estatisticamente, a diferença é grande. E aí, quando a gente pega gêmeos idênticos, ou seja, 100% de semelhança genética, a correlação de personalidade vai de 30% a 50%. E a pessoa fala, tá, mas e o ambiente? Quando você pega gêmeos idênticos, criados em ambientes separados por pais diferentes, essa correlação praticamente não muda. A variação é muito baixa. E aí que você, através de estudos de gêmeos idênticos, que você consegue dizer que é genético, sem você saber exatamente qual é os genes que estão agindo. Mas você isola fatores para poder dizer que geneticamente foi o que propiciou isso. Ou seja, através disso a gente sabe que a gente tem um componente genético muito pesado na nossa personalidade e provavelmente o ambiente vão ser só as sintonias dos canais. Tá? Então, e assim, por exemplo, similaridade com irmãos adotivos 10%. é menos de 10%. Menos de 10%. Menos de 10%. Tá? Chega a ser quase insignificante, não ter correlação significativa. Tá? Então, galera, é chato, né? Não, a gente cair na real que a gente não tem tanto poder assim sobre nós mesmos. Mas é a realidade. É o que a ciência, uma meta-análise, a gente vai disponibilizar os estudos e a gente está aberto a ler estudos que questionem isso. Sempre tem na ciência, sempre tem alguém questionando. E podem enviar, e a gente sempre está aberto a isso também. Porém, são dados bem substanciais. Tá? E assim, se é genética, se essa variabilidade de personalidade tem um componente genético forte, quer dizer que é uma vantagem evolutiva. Quer dizer que a gente foi moldado. Ainda bem que a gente tem essa variabilidade, porque provavelmente os grupos que não tinham essa variabilidade de personalidade não estão aqui para contar história. Sim. Tá? Então é uma coisa que é necessária. Né? E aí, um documentário bem interessante que tem, acho que na Netflix saiu, que é os 3 Estranhos Idênticos, né? O Three Identical Strangers. Tem também na descrição aqui do episódio lá para vocês assistirem. Mas é muito legal esse documentário, porque ele pega trigêmeos criados idênticos, né? Criados separadamente e que depois se reencontraram com 18, 19 anos de idade, se não me engano, e depois eles descobrem que não são os únicos. E aí você vai vendo pessoas com 40 anos de idade se encontrando, gêmeos se encontrando, fazendo teste que em ambientes separados e o quanto eles têm em comum. Uau.
é assustador, assim, é muito interessante. O documentário, eu recomendo fortemente quem tem essa resistência, como eu tinha muito essa resistência da genética, do campo genético, para mim, né? Você tinha construído. Eu construo o que eu quiser, a gente constrói a sociedade que a gente quiser. E graças a você ser aberto a novas experiências, cara, você foi assistir o documentário. Eu fui fazer até cair aqui nesses assuntos de biologia evolutiva. Então, assim, se você tiver, mesmo que você tenha uma ditadura de direita, que vai matando todo mundo mais à esquerda, por ser uma questão genética constante e tem uma questão também de distribuição disso um tanto caótica, apesar de ter a correlação genética ainda é baixa, ou seja, tem um componente que assim, geneticamente quer dizer, a gente nasce com alguns traços e alguns deles são herdados. Sim. Não todos. Porém, então quer dizer que tem um âmbito caótico também de personalidade de cada um. Então, por mais que você vá matando todo mundo de esquerda, você tem que fazer isso por muitas gerações para tentar parar de nascer pessoas com abertura a novas experiências. Sim. Então, na verdade, é um mecanismo de segurança nosso. Que se predominar. Não deu, vai, muda a palavra. Se isso predominar no âmbito, a tendência é que nesse âmbito que está predominante, gerar essas duas polarizações. Exato. Né? Polarização entre aspas, né? Essas características de direita e esquerda lá dentro. E a gente vai ver a ovelha negra da família, né? Sempre tem. Quanto mais filhos, você vai ter 2 ou 3 que estão bem fora do padrão. E que vão ser, mesmo que seja uma família de militares, inclusive tem exemplos disso, que um filho que não tem uma alta abertura a novas experiências e vai correr. Então a gente tem um mecanismo seguro. Sim. Que garante a nossa sobrevivência. Então, não adianta a gente querer achar que o mundo vai ser todo do nosso jeito, porque isso não é vantajoso. A gente tem que ter uma variabilidade. Eu vou dar alguns exemplos disso também. Eu acho que eu queria voltar no exemplo evolutivo, de sobrevivência, a mesma coisa. Então a gente vamos sair daqui ou não vamos? Né? Então, o indivíduo que tem maior pontuação aberto a novas experiências, por exemplo, que é o indivíduo mais votado da posição política de esquerda, ele não, pessoal, a gente tem que sair daqui, vamos explorar tal coisa ali, porque ali vai ter alimento pra gente. Então, se ele conseguiu convencer essa galera ali, eles forem lá tiver alimento mesmo, ele garantiu a sobrevivência daquele clã. Né? E o contrário é mesmo. Então, se chegar lá, tiver um monte de felino e acabar com todo mundo, o cara que era de direita e ficou, assim, não, galera, vamos ficar, vamos se organizar aqui, vamos tentar manter da forma que tem, mas não vamos sair daqui. Tem um cara de menos aberto a novas experiências, mais rígido, por exemplo, mais de direita, ele poderia sobreviver. Né? Então, o quanto isso foi moldado por todo esse período e quanto essas situações fez com que os dois chegassem E com total certeza o ambiente moldou isso, né? De essas duas características coexistirem. Né? Não, por que você vai parar? Você sai lá da África, da puta que pariu, e vai parar na América Latina. Entendeu? Se você não tem alguém aberto a experiências. Só que se você só tem abertura a experiência, se você não tem uma conscienciosidade para organizar a sociedade, caos. É caos. Então você precisa dos dois. Um para fazer as mudanças, trazer nova tecnologia, trazer avanços, e outros para sistematizar, organizar e passar isso geracionalmente. Sim. Eu até tenho um exemplo da minha vivência, né, política, assim, de experiências. Eu tenho uma vivência muito prática. A minha postura política era mais autonomista, vamos dizer assim. Era quando a gente tem um espaço, participei da gestão de um espaço, assim, alugamos uma casa e um centro cultural, beleza. E a gente tinha períodos muito engraçados, assim, período de tipo, quem entrar, entrou, beleza, é todo mundo amigo, abre a porta, quem entrar pode participar. Morar lá. Não morar não. Tá. Mas participar do grupo e beleza, vamos ver no que vai dar. E cara, a médio e longo prazo vai virando um caos, você não consegue fazer nada funcionar. E chega um ponto e fala assim, não galera, não vai dar, tem que ter regra minimamente. E aí quem quiser se aproxima através dessa regra. E teve períodos de fechamento, falar, não, ninguém mais entra até a gente arrumar isso aqui tudo. E depois a gente vê e abre de novo. Ou seja, uma pessoa mais direita que é a favor de fronteiras, e uma pessoa mais esquerda que é contra as fronteiras, cara, nenhum dos extremos vai funcionar para sempre. Eles vão ser sempre bons, bom ou ruim, de acordo com o período.
Às vezes, quando você está muito fechado no tempo, você precisa refrescar, você precisa de novas ideias, então abre. Mas tem hora que a abertura vai trazer o caos. E é bom você fechar para quê? Para organizar. Outra coisa, fluxo geracional de valores, ele exige uma estabilidade. Criar filhos, criança, todo mundo sabe. Você precisa ter uma estabilidade razoável, uma organização razoável, senão é um caos inacreditável. Então, são fluxos de necessidade que os dois lados têm a oferecer. Não tem como dizer, óbvio, os dois lados têm patologia. E isso é importante. Os dois, quando a gente pega a questão de personalidade como fundamento para a formação política, de perspectiva política, a gente começa a ver que os dois lados vão ter patologias. Vão ter extremos, vão ter patologias. Não vai ser exclusividade de ninguém da direita, ninguém da esquerda. Pode fazer o escambau que quiser, a argumentação que for. Quando a gente pega a perspectiva política através da personalidade e comportamento, a gente vai ver que os dois lados têm um perigo patológico. Eu acho interessante, cara, essa analogia da posição política dos dois, o quanto é fundamental ter essa posição, porque se a gente tem de um lado uma tendência maior de governo mais de direita, por exemplo, em que a gente vai priorizar o avanço tecnológico e para isso tem que tirar, por exemplo, o benefício da população pobre, a esquerda vai estar ali, não, peraí. Tem que ter o ajuste, assim não. Tem que ter o mínimo para a população básica, ou seja, você tem que ter a galera da esquerda ajudando a população mais carente e ao mesmo tempo você tem que ter a galera da direita organizando e preparando isso para uma prosperação, por exemplo, econômica nesse caso. Mas isso não quer dizer que são inimigos, né? Não. E assim, qualquer um que vai para os extremos vai dar merda. Sim. Vai dar merda. E o bom desse aspecto de personalidade é que você consegue, e tem alguns componentes mais complexos também de moralidade, né, e psicologia, que ajudam a gente a entender esses processos. Então a polarização também, ela se aproxima mais do patológico. A polarização, ela puxa a gente mais patológico, a gente para de ver informações, a gente para de ver outras perspectivas, a gente para de assumir perspectivas cruzadas, porque o outro lado vai julgar. Então, você é isentão, que dados você usa para formar sua base política? Eu duvido que alguém que é de extrema direita ou esquerda tenha essa perspectiva que a gente está trazendo aqui, porque, quando você vê essas informações todas, cara, isso explode o que você tem de perspectiva política, né? E mais uma vez... Mas voltando para o primeiro bloco, faz sentido, né, a gente achar que o outro é inimigo, porque a gente começou a circular nessas áreas emocionais e de morais. Então, o cara é inimigo mesmo, né? Sem você perceber que aquele inimigo que você acha que é inimigo, ele é fundamental para que uma sociedade caminhe, né? Porque senão essa balança vai ficar pendendo para um lado... E mais uma vez, acho que nessa distribuição que a gente falou de personalidade da população, inclusive em ambientes mais rígidos, por exemplo, do ponto de vista de direita, que são os negócios, você precisa das duas personalidades. Então você precisa de um indivíduo que é aberto à negociação, que é um indivíduo mais aberto às experiências, né, tem uma pontuação maior para isso, e um indivíduo com maior pontuação no conceito de sociedade, ou seja, um cara mais organizado, um cara mais conservador, que é um cara que administra melhor a empresa, e um indivíduo que vai para frente, que vai fazer negócio. Mas se uma empresa for governada só por indivíduos, por exemplo, com mais personalidade da postura da esquerda, a tendência é não ser organizado, a tendência é de afundar, né? E enquanto o da direita não vai fazer negócio com ninguém. Ou seja, vai continuar uma indústria familiar pelo resto da vida. Exato. Então, mais uma vez, mesmo no âmbito capitalista, comercial, você precisa das duas personalidades. E até é um sofrimento também para quem trabalha com música, por exemplo. Com certeza mais à esquerda, em geral, né? O maior percentual. E vão ser pessoas que vão ter dificuldade em se organizar financeiramente, em ver a carreira, e por isso às vezes vão ter um cara que é o agente dele, que é um cara que vai fazer o negócio, que vai ter uma tendência mais conservadora também, mas em termos de personalidade, possivelmente um passo, logicamente que não está marcado na pedra. Né? Você tem esses traços, você é de direita, esses traços você é de esquerda. Porém, quanto maior, o mais marcado são esses traços,
maior a probabilidade de você estar nesses campos políticos ou maior a sua atração a ele. Perfeito. E é muito louco, assim, que no dia a dia a gente usufrui dessa diferença. Só que a gente não consegue, quando a gente fala de política, a gente não consegue ver elas no ponto positivo. Por exemplo, se você está casado com alguém que é mais organizado, como o Bruno, e menos desorganizado como eu, a gente se completa em algumas coisas. Só que quando a gente coloca o tema política, a gente não consegue ver isso. Sim. Mas no dia a dia a gente usufrui dessa diferença, dessa variabilidade, que é importante, né? E aí, galera, se você até agora não está botando muita fé na questão do Big Five, nessas perspectivas de personalidade e posicionamento político, tem um documentário muito bom também na Netflix, que infelizmente eu esqueci o nome, mas vai estar listado aí, Hackeando Alguma Coisa, ou Realidade Hackeada, uma coisa assim. Que é um documentário que segue o processo de eleitoral, né, de propaganda eleitoral nos Estados Unidos, do Trump. E como foi feito, todo mundo fala, né, da Cambridge Analytica e tudo mais, só que aí eu assisti e para entender melhor, mas eu já tinha uma ideia do como era feito esse sistema. Então, galera, se vocês não sabem, sabe aqueles joguinhos de Facebook que todo mundo joga, brinca, ou esses aplicativos e tudo mais? Na verdade, eles são um teste de Big Five camuflado. Qual super-herói você quer ser? Qual super-herói você quer ser? Na verdade, cada um desses joguinhos de Facebook, ele tá avaliando você dentro do Big Five. E aí acontece, de acordo com... E aí, cada pessoa dentro do Facebook tem uma avaliação dentro do Big Five. Na hora que você assistir esse documentário, na hora que mostrar os gráficos dos indivíduos e tudo mais, dá um pause. Na hora que mostra que vai lá Ocean, né, que vai ter a sigla do Big Five, você vai ver que vai ter um grau de cada uma dessas 5 características que a gente falou. E você vai querer cancelar o seu Facebook. Mas, então, ele é uma ferramenta científica tão validada e funciona tão bem que foi através dele que o Trump ganhou as eleições. E aí como funciona? Então você vai lá, joga todo mundo para brincar em rede social, de acordo com os likes que você dá, que publicação que você curtiu, os joguinhos que você jogou, eles mapeiam você dentro do Big Five. E aí, qual que é... Aí assim, eles conseguem dentro disso focar num público para propaganda. Dentro do Big Five. Então o que você faz? Você sabe que o extremo de abertura vai estar na esquerda, o extremo de conscienciosidade vai estar na direita. O que eles fizeram na propaganda política? Eles ignoraram esses grupos. Os extremos. E eles focaram o quê? No centro. Porque a galera dos extremos dificilmente vai cruzar, vai vir para o centro ou vai cruzar para o outro lado. Então, do ponto de vista partidário, eles pegaram os conservadores, os liberais, que já tinham escolhido o time, não adianta converter. Não vai converter. Então a gente vai ter que focar no cara Foca no centro. Tá. Então, na normal, assim, né, na distribuição normal ali da estatística, eles pegaram o meio. E falam assim, que são as pessoas que são convertíveis, vamos dizer assim. Então, através do Big Five, eles fizeram isso, e aí eles começam a fazer as mensagens emocionais mais para a direita. Cada partido político fez a sua estratégia, só que o Trump tinha um banco de dados muito maior para trabalhar. Sim. Atingiu mais pessoas. O Clinton, Obama, Hillary Clinton, Obama já faziam isso também, mas de uma maneira um pouco mais amadora. O Trump ele teve acesso a uma base de dados e aí ele falou assim, então tá, vamos pegar esse público de centro e vão puxar pro meu lado. E aí eles começaram a fazer os fake news e tudo mais, ou essas mensagens morais, que a gente viu lá no primeiro bloco, né, para puxar essa galera mais para a direita. Então foi uma guerra. E aqueles indivíduos que geneticamente já estavam mais propensos... mais isso, exatamente. Então ele pegou uma parte do centro de direita e puxou mais à direita e à esquerda. É como se ele olhasse os canais de som desse cara, então assim, vamos aumentar esse canal aqui que ele vai vir pro meu lado. Ele já tinha... Isso. E é mais interessante, cara, com essa questão de fake news, porque sempre existiu fake news. Né? Os políticos sempre usaram a seu favor. Por exemplo, o Hitler, ele usava rádio, né? Ele falando na rádio. Só que o que ele falava era uma fake news espalhada para todo mundo ouvir. Uma mesma mensagem. O que acontece hoje é que a mensagem ela é passada individualmente. Então ela é personalizada, a mensagem. Então o poder de conversão
ele é absurdamente mais eficaz. Isso prova de novo que não é você que está no controle, né? Bem-vindo à Matrix. Bem-vindo à Matrix. Inclusive, você está psicologicamente tem um psicólogo comportamental que usou as ferramentas para fazer com que você escolhesse um lado. Exato. Então, o Big Five foi usado para isso. Então você tem a personalidade das pessoas traçadas nas redes sociais e você direciona diretamente o público, que é o que o marketing faz, né? De acordo com os cliques e tal, qual que é o meu público? É esse aqui. E você vai selecionando e vou fazendo testes também, né? Então eu vou mandar aqui uma mensagem mais catastrófica, ver qual a reação desses indivíduos. Curtiram, não curtiram? Quem curtiu, beleza, continua aqui. Quem não curtiu, o algoritmo vai falar, opa, vamos tentar uma coisa mais leve e depois a gente vai acelerando. E aí, conforme você consegue acompanhar essas transições comportamentais de uma forma praticamente em tempo real. E é muito louco que eu li um estudo falando disso, né? Que pessoas conservadoras, elas tendem a responder estímulos de barulhos mais altos, não só no piscar do olho, mas conexões cerebrais e transpiração quando elas escutam barulhos mais altos e armas, porque elas são a favor da liberação e tal. Muito doido, né? Então, aí a gente entra na questão das bolhas ideológicas, né? Então, você tem esse processo proposital de você esvaziar o centro. Isso é bem interessante também, num estudo que a gente linkar aqui também dos Estados Unidos, ele mostra, né? Abrindo um vácuo, né? É o que de 2094, 2004 e 2014. Ele abre um vácuo nas duas normais, assim, de direita e esquerda, né? E aí você vê que o centro é o alvo. Né? O centro, as pessoas mais ao centro em termos de personalidade são o alvo para tentar polarizar mais elas, né? Então, o problema que eu vejo também das redes sociais é que elas inviabilizam uma outra forma da gente fazer essa mudança um pouco, esse novo ajuste de personalidades, porque ela trabalha só no meio, só na linha moral e julgamento, e é algo que a gente altamente atrai muito a gente. Como a gente está no celular o tempo todo... ela aumenta o que já é alto. Exato. Eu tenho a impressão que ela potencializa aquilo que é alto e você acaba perdendo o foco por ano. Provavelmente. E aí o que acontece? Volta lá no nosso episódio de zona de conforto, né? De excesso de conforto. Porque o excesso de conforto que a gente tem hoje impossibilita a gente ter convivências complexas, em cenários mais complexos, reais, com outras pessoas. Então você pode ficar em casa vendo celular, Facebook, Instagram, pede comida no telefone, come, fala só com seus amigos, já excluiu todo mundo da rede social que você discordava. Então, e eu acho que bate com os episódios iniciais nossos, sociabilidade e fazendo tarefas, vamos dizer, humanas, assim, de sobrevivência humana, de convivência diferente, é o que vai despolarizar. Sim. E eu acho que o número de pessoas que a gente tem acesso pelas redes sociais, a gente nunca precisou lidar do ponto de vista psicológico com isso. Exato. A gente nunca precisou ficar brigando com 100 pessoas ao mesmo tempo. Então, do ponto de vista cerebral, a gente não tem essa capacidade. Eu acho que essa bolha também, ela é criada por dois cenários. O cenário de cidades, o meio urbano, e a rede social. Daí a rede social dentro do ambiente urbano cria essa bolha gigantesca, né? Que não tem noção nenhuma do que é realmente conviver em situações em que você precisa de características muito complexas para lidar. Porque hoje você não precisa nem trocar o interruptor do seu chuveiro, né? Você não precisa de mais nada, você não precisa dessa interação. Tudo é através da economia de mercado, como a gente falou no último episódio. Então você vai criando realmente essa bolha e isso vai ficando cada vez mais difícil. Você não precisa mais das pessoas e você começa a escolher as pessoas que você acha importantes, que são aquelas que combinam com você, né? Que tem o mesmo viés. Se você acha que seu grupo ideológico, vamos dizer que se você tem um grupo de afinidade ideológica muito forte, põe à prova. Aluga uma casa, abre ela, coloca tarefas mesmo de um dia a dia, de sociabilidade humana, e vê o pau comer. Porque você vai ver que as afinidades, elas funcionam legal na ideologia, na internet. No dia a dia,
você vai ver que você vai ter conflitos dentro daquele grupo por falta, outras afinidades de outras personalidades, e que às vezes você vai carecer de alguém de outra perspectiva ideológica que vai ter algo que o seu grupo precisa para se manter vivo. Né? Isso para mim é muito claro em espaços autônomos do universo anarquista, porque, sei lá, mais de 90% não vão para frente. Né? E os que vão para frente você vê claramente que tem indivíduos de maior conscienciosidade, que não criou tanto uma bolha, ou seja, que trouxe mais abertura. De personalidade, que tem essa... Porém, nos grupos ideológicos você tem menor variabilidade comportamental. Então a tendência é 90% dos projetos fracassarem. E do outro lado também. Né? Um grupo de direita tentar... Você vai ver que o pau come. E isso a gente está falando, né, cara, de uma casa. Você imagina um país. Imagina um país. E a gente vê isso em partido político. Racha o tempo todo, quebra o pau o tempo todo. E hoje, com informação na internet, a tendência é isso cada vez piorar. Então, é difícil a gente ver uma solução para isso. Porque uma coisa que a gente está tentando aqui através do podcast é tentar pessoas que venham mais para o centro em termos de ceticismo, em termos de busca de informação. Porém, a gente sabe que essa propagação dessa perspectiva ela é praticamente estéril na rede social. Ela não vai ter mais likes, ela não vai ter... A gente vai ter... Né, esse podcast pode ganhar uma amplitude maior, porém tem um limite. Então, é algo desafiador, é algo que realmente a gente não tem a solução, porque essa perspectiva mais cética, mais científica, mais central, mais sóbria, ela não é atrativa. Ela não é atrativa. Eu acho assim... Não tem uma resposta. Assim. E a sociabilidade que traria isso, essa atração para esse meio. E a gente hoje vive num ambiente completamente novo. Eu acho que a ideia também nem é você, né, se você tem uma ideologia bem marcada, você abandona ela, mas talvez olhar para o lado e olhar que aquele indivíduo que está pensando como você, como sociedade, o que a gente falou aqui, pode ser importante para uma construção. Porque igual o Caio falou, se você ficar vivendo sempre com as pessoas ideologicamente como você, são pessoas que têm o mesmo traço de personalidade. Sim. E a gente acabou de falar a história evolutiva da importância de variabilidade. Se a história evolutiva já mostra que o sucesso é a variabilidade, se você colocar todo mundo com o mesmo traço de personalidade ideológico numa casa, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque a história evolutiva mostrou pra gente que essa mistura que talvez faça com que algo prospere, que fez com que a espécie humana prosperasse, né? Sim. Eu acho que a gente pode também agora ir para umas ideias, né, em propostas práticas disso, né, das possibilidades que a gente tem. Tem solução, cara? Cara, eu acho que uma das soluções é tentar trazer de volta para o centro uma parte da população. Você acha que isso é equilibrado? Eu acho que, algumas pessoas podem... Porque só quando a gente entender, mais pessoas entenderem essas perspectivas, a gente vai conseguir pensar em soluções para ela. Eu acho que hoje é raro ainda, tem alguns indivíduos mais fora do país que estão trabalhando muito, a gente vai passar também links de grupos que trabalham isso dentro de universidades, de despolarização, né, que é a Academia Heterodoxa, que, enfim, não lembro agora o nome do projeto, mas eu vou passar que trabalham dentro de universidades para trazer um debate mais amplo, mais cético quanto a perspectivas políticas. Então tem projetos fora do país que talvez você está ouvindo, as pessoas que estão ouvindo têm interesse em trabalhar nesse tipo de projeto, tem referências muito fortes fora do país, né, nos Estados Unidos em especial, que o Jonathan Haidt faz parte dele, várias outras pessoas que a gente gosta muito da área de biologia, que têm visto essa tendência e estão trabalhando nisso. Então eu acho que a primeira coisa é trazer essa informação para as pessoas e as pessoas, a população começar a ver redes sociais a partir dessa perspectiva, que aí vão trazer mudanças para isso. E como a gente, né, hoje está sendo discutido, por exemplo, o documentário mesmo que eu falei de Hackeando a Realidade, se não me engano, um dos personagens ali, né, por trás do documentário, é um cara que está buscando uma forma de trazer para o indivíduo ser dono das informações dele e não as empresas. Então o Big Five deixar de ser uma arma para marketing político, né? E a gente passar a ter uma noção mais clara disso. Então talvez seja regulamentação de redes sociais, é isso que eu ia falar, ou desmontar, ou até tem pessoas falando em desmontar o Facebook, desmontar o Instagram,
inviabilizar de alguma forma esse tipo de negócio. Eu acho que tem que ter leis bem claras nessa área para proibir, por exemplo, testes. É uma regulação. Você tem que fazer uma maior regulamentação de rede social. E uma coisa muito interessante na palestra do Harari que a gente viu aqui em São Paulo, em que ele falou, o que está acontecendo são os políticos hackeando a gente. E por que não a gente não hackear os políticos? Né? Então, essa noção de controle ser o oposto. Então, todos nós termos acesso às características do nosso presidente, por exemplo, ou do nosso governador. Né? E a gente, sim, exigir do que realmente esse cara pensa de verdade, das suas atitudes dele. Então, acho que essa inversão de polaridade faça mais sentido para a gente criar um futuro mais próximo, usando a rede social a nosso favor e não contra a gente. E eu acho que, tendo essa consciência, eu acho que a gente pode melhorar a nossa vida prática, né? Quantas relações foram atrapalhadas, né, por essa polarização, quantas famílias foram destruídas, relacionamentos foram destruídos, né? Porque... E achando que você está com razão. E achando que você está... Na verdade, você está alimentando o banco de dados para marketing político. Porque assim, vamos ser realistas, quando a gente posta algo desse cunho moral, desse cunho de julgamento, qual é o impacto disso? Exato. Tem esse viés também de achar que você está fazendo militância, que você está mudando a ideia das pessoas. Eu nunca vi dado nenhum disso. Não é para você não fazer nada, talvez mudar o jeito de fazer. Eu acho, mas assim, eu tenho uma versão, uma questão muito crítica, principalmente pelo histórico de militância também, que, assim, quando você tem um espaço físico, é uma coisa, sabe? Quando você está fazendo um projeto real, na vida real, é uma coisa. Quando você ficar postando coisa na internet, meu amigo, falar que tem alguma coisa a ver, e falar, não, eu também sou anarquista, tá bom. Né? Tipo, como se isso fosse uma das coisas também, não é algo novo também isso. Sim. Afinidade ideológica, eu sempre falei isso, é um limite muito claro. Eu sou da mesma linha que você, mas você não sabe trocar um telhado, então não tem muita afinidade comigo não, cara. Não sabe plantar nada, não sabe fazer nada. Então, desculpa, meu amigo, mas isso não é afinidade para mim. Ao longo dos anos eu fui construindo, principalmente por fazer parte de projetos mais práticos, reais. Isso caiu muito rápido, assim, essa questão de afinidade ideológica. Sim. Eu acho que também, Caio, a gente vai cair numa... Talvez o ouvinte está perguntando, então eu não posso mais postar nada na internet? Eu acho que a gente tem que cair, primeiro, mais importante, a gente vai defender ao extremo a sua liberdade de fazer isso. Isso a gente não pode derrubar isso. Só que para isso a gente tem que fazer duas perguntas. Primeiro, o porquê você quer postar tal característica e como você quer postar. Então, o porquê você postar? Você quer postar para mudar a opinião dos outros. Beleza. Então, como a gente mostrou esses dados, a forma com que você posta, você está fazendo o oposto. Não, até contar que você não vai mudar a opinião de ninguém, porque na sua página só tem pessoa que pensa como você. Não, exatamente. E a forma como você está fazendo, se você fazer julgamento moral, se você trabalhar com brigas e tudo mais, discussões, a tendência é disso inflar e isso polarizar. Ainda mais. Porque assim, não é... Quem polariza são as pessoas mesmo. Sim. Eles dão a ferramenta. Exato. E a natureza nossa faz a polarização. Exato. Ele joga nele. Joga nele. Então assim, talvez uma ferramenta legal para começar a entender como eu faço para não fazer uma mensagem moral, uma mensagem de cunho moral e de julgamento que vai inflamar. A gente recomenda bastante o livro de comunicação não violenta do Marshall. E ser usado ele na risca, assim, né? Não, porque eu vejo muita gente da comunicação não violenta selecionando quando vai usar e quando não vai, né? Muito por causa do viés político. Sim. Né? Sim. Não, eu uso até aqui, até lá não mais. Mas muito porque não tem esse conhecimento de personalidade e comportamento humano. E a comunicação não só em rede social, né, cara? Não só em rede social, na vida cotidiana, cara, na vida cotidiana. real. Então, assim, por quê? A gente cria muito fácil, né? Só dando um resumo da comunicação não violenta, mesmo com as pessoas mais próximas da gente, a gente tende a construir uma imagem dela baseado em um monte de comunicação que não acontece. Então, como a gente não se comunica de forma clara, a gente pega alguns vacilos. Alguns vacilos que você considera vacilo e que a sua personalidade vai tender a puxar para o teu lado. Falar, ele fez isso, logo ele é isso. E a partir dessa lente, dessa imagem já formada da outra pessoa,
você inviabiliza você de entender realmente o que ela quer dizer, realmente entender o que ela pensa, como ela se sente. Então, quando a gente julga a priori, então um exemplo bem básico, eu uso muito da parte de comunicação entre casais para a questão financeira. É assim, a gente precisa gastar menos. Chega alguém no casal falando que precisa gastar menos. A outra pessoa ouve: eu gasto demais, ele acha que eu sou irresponsável, ele acha que eu sou gastão ou gastona e papá. Quando você não usa um linguajar direto, fala assim, ó, se você chega e fala, a gente gastou R$200 a mais e a gente está com R$200 negativo, seria bom se a gente passasse a economizar, pelo menos, gastar menos, economizar R$300 por mês a partir de agora? Pronto. É você ser detalhista. Detalhista, direto, objetivo. Não dá brecha para julgamento. Então, e escutativa também, né, cara? Que vai muito nisso, né? Então, por exemplo, tem 2 exemplos. Uma escuta que normalmente é o que gera esse tipo de polarização, ou que gera essa irracionalidade numa discussão. Que você fala, ok, nós vamos conversar e eu vou te falar o motivo pelo qual eu tenho razão. E se você concordar, eu venci. Né? Sim. Enquanto a comunicação violenta vai falar o seguinte, ok, eu quero te escutar o que você tem para me ensinar. Né? Então, se você entra numa conversa aberta a um entendimento, a um conhecimento, de aprender alguma coisa com esse indivíduo, a tendência é que no final dessa discussão os dois aprendam, os dois saiam da posição inicial melhor do que começou, né, a discussão. E isso cai justamente no que a comunicação não violenta. Né? Eu acho que vale a pena a gente pegar um episódio para explorar a comunicação não violenta. Eu acho que todos os episódios até agora vão se casando, vão se conversando, né? E aí eu também vou deixar link para a descrição do livro do Marshall. Tem palestras dele no YouTube. Tem palestras também, vou deixar também linkado lá. E eu acho que é um caminho legal. Se você quer entender a parte de comunicação para não polarizar, eu acho que é um caminho a entender a comunicação não violenta porque é um processo racional e lógico de comunicação. E que para mim, na minha vida, assim, foi um divisor de águas, né? E assim, online é sempre treta, eu sempre me arrependo de entrar em discussões online, porque nunca me expresso bem e a pessoa já cria uma outra imagem e outra. Então é uma coisa que eu tenho há muitos anos evitado fazer, não faço mais postagem, se eu faço é de cunho bem geral de pesquisa, assim, de perspectiva. Informativo. Então a gente pode chegar nessa conclusão de que a polarização, ela é natural, ela acontece naturalmente. A gente sempre vai ser atraído por pessoas que a gente tem mais afinidade, um viés de confirmação, tudo isso faz isso. A questão é que a rede social descalibrou esse processo, que a gente teria que revisar mais constantemente. Através da sociabilidade, a gente estaria mais exposto a questionamento das nossas posições, né? E aí a gente, com essa ausência de convivência, isso se foi. Né? E se a gente for conviver, a CNV faz um grande papel. Quando a gente vai postar online também, a CNV tem um grande papel. Né? E assim, essa é uma perspectiva realista de ter um grande centro, acho que vem por aí mesmo. Né? É um passo a passo, é uma coisa que está começando, eu acho, através de algumas pessoas que a gente já citou aqui, e que pode dar em alguma coisa, uma mudança maior lá na frente. E aí eu acho que vale a pena a gente, só para finalizar, acho que tem uma coisa, né? Acho que uma é a questão da democracia, o modelo democrático, né? O sistema democrático, que eu passei a ver também ele como uma forma da gente, o processo de a gente escolher de acordo com a necessidade e de acordo com até a personalidade do presidente ou do partido ou por aí vai, né? E essa alternância de poder é muito importante por causa disso. Porque às vezes uma postura mais de direita é necessária, às vezes uma mais de esquerda é necessária. O problema é que quem está calibrando hoje isso são as redes sociais que estão distorcendo muito a realidade. Né? É uma grande possibilidade para pessoas que têm traços de personalidade diferente do governo consigam amadurecer naquele período para que no outro momento possa voltar, por exemplo, para a sua ideologia, ok? Com certeza ela vai se sentir mais confortável, mas daqui a pouco troca e... Exatamente. Se a democracia ela fosse um mecanismo de anular uma capacidade nossa de fazer merda. De muito para os extremos. E com garantia, porque a ditadura é isso, né? Você estabelece um modelo e geralmente quando morre o
o ditador, essa coisa vai colapsando, porque, enfim, ele é muito centralizado nele. Então a democracia é meio que uma forma da gente ir selecionando conforme vontade, né, da população. Por esse modelo, né, de 4 em 4 anos. 4 em 4 anos, isso. E quando a gente faz uma analogia com a evolução, parece que ela pega o papel como se fosse um ambiente, né? Você dá uma variação para o ambiente. Verdade. Né? Então eu tenho 4 anos com um ambiente de direita, então eu tenho que trabalhar aquilo. Daqui a pouco vai ter 4 anos com um ambiente de esquerda. Então ele faz o papel Verdade. do ambiente ancestral nosso, para que você tenha acesso a coisas diferentes. E já que a gente não tem um modelo de migração mais, de mobilidade, que a gente tinha, que era uma forma de você selecionar quem, de acordo com esses modelos que a gente está seguindo acontece, você tem algo muito estável por muito tempo, você precisa de um modelo político que seja transitório, que foi sendo feito e selecionado, né? E hoje a gente vê também que tem países como China, como Rússia, que vem criando outro modelo, né? Que é o quê? Em vez de você deixar o Big Five da população selecionar representantes, selecionar grupos políticos, você entende o Big Five da população, através de controle em massa, de internet e tudo mais, e usa isso para fazer o que você quer, o que o governo quer. Né? Então é praticamente o que fizeram, é um modelo baseado em manipulação de personalidade da população, da massa. E isso é bem perigoso, é bem complexo. Bem Imagina a longo prazo. E é um modelo que está sendo vendido, né? Então a Rússia acabou de ter um modelo de lei aí para fechar a internet deles, que nem a China, para facilitar, porque a China faz isso, a China vai fazer isso, ela vai ter um mapa de distribuição de personalidade da população como um todo. Inclusive, ela pode selecionar os perigosos. Então, embora muitas pessoas não gostem desse modelo, ele é o melhor que a gente tem. Por enquanto, ele é dentro dos meus estudos até hoje, que eu vou chegando até hoje, quanto mais eu estudo sobre personalidade, comportamento, a democracia, ela faz sentido, ela não está aí à toa. Ela está aí porque ela é um modelo que realmente ela não surgiu do nada e passou por um crivo, né? E tem outros modelos que podem surgir. Acho que esse modelo chinês é algo que tende a crescer e a gente precisa analisar eles com esses conhecimentos que a gente apresentou aqui. Eu acho que é uma boa referência de análise desse modelo e as consequências dele. Porque exatamente o que a Harari falou, né, que você comentou, que é o governo hackeando a gente, né? A gente hackeando o governo. Por que a gente não tem o Big Five de todo mundo que está no Senado? Para ver se é aquilo que pode representar, né, a gente. Exato. E até os A pedidos, gente tem esse direito que a democracia nos dá. E por que não? Por que não? Inverter os papéis. Não é? Pode ser um teste aí, um modelo a ser testado. Pois é. Mas é isso, acho que a gente jogou várias ideias aí. Digeram tudo? Assim como a gente veio digerindo, né, ao longo desses anos aí que a gente vem conversando sobre isso. Espero que essa pílula vermelha não tenha dado tanto desconforto. Revés, assim, né? Quanto deu pra gente que não foi fácil. E é isso, galera. Eu acho que queria agradecer, né, mais uma vez quem ouviu até o final. Sim. A gente está deixando aí um link para um documento com as referências do que a gente usou aqui hoje e algumas coisas que a gente acha interessante em torno do tema. Estamos abertos para questionamentos, perguntas. Perguntas, por favor, mandem. Em breve vamos gravar um episódio só respondendo perguntas de quem mandou, de cada episódio. E é isso. Mais alguma coisa? Paulo? Só isso. Não? Então fechou, galera. Valeu. Um grande abraço e até a próxima. Falou!